Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou bem, graças a Deus, né? Espero que vocês também estejam bem. Nós estamos vivendo aí esse período de pandemia, ano 2020, um ano muito atípico, mas que o Senhor continua operando milagres e sendo Deus nas nossas vidas. Nós estamos iniciando um novo projeto. Que projeto é esse? É começar a fazer pequenas mensagens visuais, vídeos, né? Muitas pessoas sabem que eu faço gravações de áudio, mando via WhatsApp, normalmente todos os dias pela manhã, e o objetivo agora é transformá-las, essas mensagens de WhatsApp, também em vídeos. Eu gostaria de compartilhar com vocês, para a gente já ser bem sucinto aqui e aproveitar bem o nosso tempo, compartilhar com vocês uma mensagem aqui de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. O que está escrito em Lucas, capítulo 15, versículo 11? A parábola do filho pródigo, que muitos de nós, conhecemos essa parábola. Esta parábola é riquíssima em conhecimento, naquilo que Deus tem para compartilhar, ela realmente é fantástica. E aqui nós temos alguns personagens que eu quero trazer, expor de forma bem sucinta o papel de cada um deles. Nós temos o pai, nós temos o filho, chamado pródigo, que é aquele que sai e se perde, e nós temos o outro filho que permanece na casa com o pai. E nesses papéis a gente vai compreender coisas que às vezes nós temos uma compreensão não muito adequada do papel de Deus, da vontade de Deus, da bondade e soberania de Deus, de como nós nos comportamos quando pecamos, que seria o papel do filho pródigo nesse aspecto, e quando nos comportamos quando é o nosso irmão que peca. Vamos dar uma olhadinha nisso aí? A parábola de Deus diz que um certo homem, a parábola do filho pródigo, diz que certo homem tinha 2 filhos, e o moço mais novo pede para o pai: pai, me dê a parte da herança que me cabe, porque eu quero viver a minha vida, vamos dizer assim. E a palavra de Deus diz que o pai lhes repartiu os seus haveres, não há questionamento do pai em relação a isso. Passado não muitos dias, o filho mais moço, que é esse que sai, ele ajunta tudo e ele parte para uma terra bem distante e começa a gastar ali de forma dissoluta todos os seus bens. Nós conhecemos a história. Então ele gasta os seus bens da maneira que ele bem entende, com prostituições, com bebidas, coisas do mundo, e vai até chegar um momento, não muito tempo depois, que ele passa a não ter mais nada e começa a sentir fome e necessidade. E ele chega num abismo muito profundo, a ponto dele ter desejo de comer comida que ele dava para os porcos de um emprego que ele arrumou. Vamos pensar aqui que um judeu tratar de porco já seria uma humilhação muito grande. Por quê? Porque o porco para o judeu é um animal imundo. Então, uma vez que ele se sujeita a cuidar de porcos, nós temos 2 situações aqui. Primeiro, ele não está na terra dele, porque na região ali de Israel, Jerusalém e tudo, porcos não podem ser criados, logo ele está em terra estranha, pessoas que não têm a mesma cultura judaica, e também ele está numa situação deplorável, porque ele era um tratador de porco, e agora, de porcos, e agora ele tem desejo de comer aquilo que o porco come, mas nem isso ele ganha do seu patrão. Então ele tem um estalo na sua cabeça: vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai, até os empregados mais simples do meu pai têm pão para comer. Olha que coisa interessante, e ele volta. Vamos ser bem prático nisso. Quando ele intenta no seu coração em voltar, e ele tem um discernimento de arrependimento, porque ele diz: voltarei para o meu pai e direi, pequei contra o céu e contra ti, me perdoe e torne-me como um dos seus empregados. Quando ele toma essa atitude de arrependimento no coração, ele volta para o Pai. E o texto então vai nos narrar aqui algo lindo em Deus, que é o que, Cristiano? Deus o recebe de braços abertos. O Pai aqui é tão interessante que o Pai sempre ficava esperando a volta do Filho, assim como nós. Nós pecamos, nos escondemos, entramos num lamaçal de pecado e ficamos escondidos de Deus. E Deus, na verdade, sendo um Pai bondoso e misericordioso, quer o quê? Que nós retornemos para Ele o mais rápido possível. Então,
Então a palavra de Deus diz que aqui no versículo 20 fala assim, ó: e levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, olha, Deus foi, né? O pai aqui, que é Deus, a figura de Deus, foi correndo, abraçou e o beijou. Vamos pensar um pouquinho? O filho sai, ele fere a honra do seu pai, porque quando ele pede a herança antecipada, ele fere princípios da palavra de Deus, ele fere princípios judaicos que diz que não se pode tomar posse de herança antecipada. E outra coisa também é, se ele pede a herança antecipada, herança se dá na morte. Então, quando um pai morre, ele deixa como herança os seus bens para os seus filhos. Se o pai da história está vivo e ele pede antecipada a sua herança, o que ele está dizendo é: o seu governo não é suficiente para mim, deixa que eu mesmo vou governar a minha vida. E então, mas diz que o pai o abraçou e o beijou. E o filho lhe diz: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, e eu já não sou digno de ser chamado o teu filho. Olha a expressão do pai. O pai, porém, disse aos seus servos, nem respondeu o filho, aquilo que o filho queria justificar: trazei depressa a melhor roupa, vesti, ponde anel nos seus dedos, sandália nos seus pés, e trazei também um novilho cevado, vamos comer e nos alegrar. Olha que coisa, o filho tentando se justificar dos pecados, o pai simplesmente para tudo, fala: coloca roupa nova nesse menino, coloca anel, coloca sandália nos seus pés e mata um novilho cevado para nós podermos nos alegrar. O que Deus está dizendo aqui, querido? O seu pecado é prejudicial para você, não é prejudicial para Deus. Deus não pode ser tocado pelo nosso pecado. Pelo contrário, o que Deus quer de nós é que nós nos arrependamos. E esse texto ele é clássico em dizer que não importa o tamanho do seu pecado, desde que haja arrependimento e confissão do pecado, Deus vai te perdoar. E ele fala então, ó, vestes novas, anel no dedo, sandálias nos pés. Vestes novas é o quê? Arranca toda a sujeira de você e te dá uma nova veste espiritual. Quando nós nos arrependemos, Deus faz isso conosco. Anel no dedo vai falar a respeito de quê? Autoridade. Quando você volta para Deus, a autoridade de Deus, a autoridade que você tinha nos céus, ela é restaurada. E sandália nos pés vai falar sobre o quê? Vai falar sobre você não é mais um escravo, mas você é filho. Você é filho de Deus. Por quê? Os escravos é que andavam descalços. Os filhos andavam calçados. É claro que nós temos a passagem de Moisés: tira sua sandália dos pés, porque o lugar é santo, lá, 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 lá. Só que o que acontece? Paulo diz que nós somos escravos de Cristo. É claro que na sujeição somos escravos, sim, somos servos do Cristo, porém somos filhos de Deus. Então aqui nós estamos falando do filho. E é tão interessante, e eu vou fechar com isso, que o pai se alegra, prepara toda uma festa, mas tem um irmão que ficou para trás. E esse irmão também recebeu herança. Vocês já perceberam isso no texto? Esse irmão recebeu herança, só que ficou quietinho. Quando o irmão volta, esse irmão então, ele entra com a malignidade do seu coração se apresenta. Esse irmão é um religioso, e ele está dentro da casa do pai, e ele começa com algumas acusações. Espera lá, eu sempre te ajudei, eu sempre estive contigo, sempre fiz tudo que o Senhor me pediu, típico de crente religioso. E aí ele fala o seguinte: e o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu comemorar com os meus amigos. E o pai então indignado com aquilo, ou até surpreso com aquilo, fala: filho, como assim? Tudo que é meu é teu. Né? Você não aproveitou porque você ficou preso nas coisas, porque tudo é teu. Se é teu, logo você também pode aproveitar. E ele fala assim: vem esse teu filho. Olha, ele nem fala vem o meu irmão, né? Muitas vezes quando o nosso irmão peca, não vamos falar dos nossos pecadores, vamos pensar no pecado dos nossos irmãos, que é assim que a gente está sempre mentalizando, né? O culto está muito bom, o pastor dá uma boa palavra e fala: se o irmão tivesse aqui, essa palavra ia ser para ele. Não, querido, a palavra é para nós mesmos. Mas esse irmão, então, ele faz o seguinte: esse teu filho voltou e você fez tudo para ele, mas o Senhor não faz. Aqui nós temos dois filhos perdidos. Um filho se perde fora de casa e o outro está perdido dentro de casa. Qual é a sua situação? Você está perdido fora de casa ou você está perdido dentro de casa? Na história, os dois filhos estão perdidos. Mas o interessante é que os dois filhos têm um pai. E esse pai é amoroso e tem amor para os dois. E eu vou finalizar com a seguinte reflexão: Deus é Deus de amor, de bondade e de misericórdia. E a nossa justiça não exerce a justiça de Deus. Logo, nós precisamos compreender
A nossa forma de vermos as coisas não é as mesmas formas de como nosso Pai vê as coisas. Então eu vou dizer para você, se você pecou, de forma assintosa, porque pecar todos nós pecamos, mas de forma assintosa, e a acusação, o pecado está prendendo o teu coração, fique em paz. Não em paz com o seu pecado, fique em paz com Deus. Como? Se arrependa do seu pecado, chegue diante do seu Pai, confesse o seu pecado e a sua alteridade vai ser restaurada. Não dê bola para os seus irmãos mais velhos, porque os irmãos mais velhos, aquela crentalhada velha, desculpa da expressão, muitas vezes eles não suportam os nossos pecados. Mas não é que no fundo eles não suportam os nossos pecados. Sabe quem que eles não suportam? Eles não suportam a si mesmo, porque muitas vezes ficam presos nas suas próprias hipocrisias e religiosidade. E como o céu não é conquistado por obras, eles querem conquistar por obras. O céu é conquistado pela graça de Deus e às vezes eles não estão preparados para tal graça. Então que Deus nos abençoe. Esse vídeo foi um pouco mais longo, porque hoje é o primeiro dia, eu vou me ajustando com o horário. Mas Deus nos abençoe, nos dê instrução e pense, filho pródigo, volte para o Pai, pois Ele irá de encontro com você, de braços abertos, para te dar um beijo no rosto, te abraçar e dizer, filho, eu esperei por você todos os dias da sua vida. Que Deus os abençoe e os faça prosperar em todos os nossos caminhos. Amém e graças a Deus.